isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Glória a Deus, aleluia. Louvemos o Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Salvador. É uma honra servir Jesus. É uma honra poder andar com Jesus. Isso é que é honra, viu? Andar com Jesus. E Ele nos deu esse privilégio. Amém? Nós temos que ler a Bíblia para começar a pensar como a palavra pensa, como Deus pensa, como Deus é. Porque o que está tudo errado na nossa vida é a mente natural. Então, ela interferindo na parte espiritual, nós não vamos ter vitória. Então, leia a Bíblia. Você não sabe o quanto ela é poderosa para ir trazendo, colocando em você a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo só age com a palavra. Então, você vai lendo a Bíblia. A gente não é ao acaso, ou abrir a Bíblia. Eu estou com vontade de ler isso. Não, você tem que pegar um livro, ler todos os dias aquele livro. Ler todos os dias, vários dias. Depois passa para outro. Aquilo está ficando dentro de você. Então, os pensamentos poderosos de Deus vão te dar a vitória. O cliente não gosta de ler Bíblia, não está lendo nada. Eles decoraram 3 versículos e saem para o mundo fazendo isso. O diabo engana eles com os 3 versículos. Ok? Então vamos ler Bíblia, vamos orar em línguas. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Precisa jejuar, precisa ler a Bíblia. Porque a palavra de Deus é Jesus. É impossível um crente vencer qualquer coisa. Você pode ter muita capacidade. Você vai vencer as suas coisas com a sua capacidade no natural. Mas é uma vitória falsa, porque ali na frente vai parecer que você não venceu nada. Tá? Então, não confunda o seu intelecto com o poder de Deus, que são coisas distintas. Tá? Você não precisa usar o seu intelecto para Deus agir com o poder dele. Então, às vezes, o intelecto atrapalha, porque eu sei muito. Então, eu acho que com aquilo que eu ouvi falar de Deus, eu já estou andando com ele. Não é nada disso. Você está andando com ele quando você está com ele, quando você usa a palavra dele na hora da circunstância. O seu posicionamento é dentro da palavra. Então, fica simples, seja simples. Vai com Deus igual uma criança. Eu creio em Deus que você vai fazer. E aí, sim, ele pode usar todo o seu intelecto, a sua cultura, de repente, para alguma coisa que ele vai mandar você fazer. Mas isso não vai substituir a palavra de Deus. Nunca, tá? Então, amém. Então, vamos ver um pouquinho desse negócio de transformação. Abre a sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Eu já não vou aprofundar muito, porque nós não temos muito tempo. Mas para vocês entenderem o que é servir, o que é seguir Jesus. Tá? Porque tem muito engano, muita doutrina errada por aí, falando como é que segue Jesus. Mas Jesus está ensinando aqui como é que anda com ele. A mudança, capítulo 18. A mudança que tem que haver na nossa vida quando nós aceitamos Jesus. Não é só ir na igreja. Ir na igreja é importante. Para nós congregarmos, recebermos a palavra, estarmos juntos adorando a Deus, é um momento adorável. Ótimo. Mas depois, com aquilo tudo, nós vamos na nossa vida pessoal. E da nossa vida pessoal, aquilo vai para a nossa vida de trabalho, de relacionamento com as pessoas. Então, para acontecer isso tudo, é preciso ter uma transformação de vida. Então, muitas pessoas nascem de novo, são batizadas no Espírito Santo, cheias com o Espírito Santo, são batizadas nas águas, aprendem 3 coisinhas da Bíblia, vindo na igreja, passa um tempo, não teve prática nenhuma, a pessoa vai caindo, não tem alimento. Não é horrível isso? O diabo vem, porque Jesus já falou que ele vem, é inevitável, mas não é que eu sou cristã que ele vem para qualquer um, lá do mundo é dele, ele usa e abusa, ele domina. Mas agora, nós que somos de Jesus, nós temos que pôr ele fora da nossa vida. É terrível as pessoas não receberem, né, dos pastores, dos ministros do Evangelho, essa orientação de que é preciso você ficar com Deus, que é preciso você ter comunhão com Deus. Isso não é para acabar nunca. Isso tem que ser para sempre. E tem uma coisa que o diabo faz muito fácil, é colocar atividade, serviço, coisas de responsabilidade para as pessoas, é o diabo que põe. E elas ficam 24 horas por dia ocupadas. E aí, aquilo dá um senso de conforto, tipo, o senhor sabe, né, Jesus, que não dá. Lá na hora não vai poder falar isso para Jesus. Isso foi o maior engano de Satanás na vida da pessoa. Tem nada, o senhor sabe, Jesus, não, isso não existe. Tá? Nós temos que colocar Jesus na nossa vida. Então, atenção, como Jesus está falando aqui da mudança, ele vai falar que agora ele chegou e vai mudar a aliança. Tá? Estão entendendo? A aliança agora é no sangue. A aliança agora é de vida, não de lei, porque de lei ninguém conseguiu fazer nada. Então, para haver essa aliança, no sangue tinha que haver e tem que haver a mudança de vida. Então, presta atenção aqui essa história. 18. Amém? Lucas. Certo homem de posição perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom, um homem de posição. Vocês estão entendendo? Uma pessoa de posição quer dizer rica. Imagina um ricaço agora, dono assim de muita coisa, podre de rico, bilionário. Respondeu-lhe Jesus:
Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. É isso, quer dizer que você reconheceu que eu sou Deus. Está entendendo isso? Se o cara chegou e disse, bom mestre, ele reconheceu que Jesus era Deus. Ele é realmente, bom só tem um e é Deus. Então ele já reconheceu que Jesus era o mestre, que ele era Deus. Tudo bem. Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Porque ele perguntou, o que eu faço para entrar na vida eterna? Não adulterarás, não matarás, os 10 mandamentos, tá ok? Não furtarás. Isso aí na lei, né? Não foi a lei que Deus deu para Moisés? Não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha infância. Então o cara, ele temia Deus e andava dentro disso. Além dele ser um homem riquíssimo, bilionário, ele era um homem temente a Deus. E tudo que era preciso fazer para agradar a Deus, ele fez. Mas na antiga aliança. Aí no 22, ouvindo Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Então, vai, vende tudo que tens, traz para mim. Gente, vocês têm certeza que não está escrito isso? Vai, ricaço, vende tudo e traz aqui tudo aos meus pés para eu poder pregar o evangelho. Vocês têm certeza que não está escrito isso na tua Bíblia? Mas vocês já não ouviram isso por aí? Não tem uma doutrina assim? Mas acho que eles não leram esse pedaço então, gente. Vamos ler direito? Porque acho que está faltando um pedacinho aí que eles deturparam. Acho que eles pegaram um versículo de um outro lugar e trocaram, puseram para cá. E esse daqui eles puseram num outro que vai dar uma sequência conveniente para eles. Não é? Diga um amém bem alto. Pô, mas é lógico, participa, pelo amor de Deus, me deixa aqui sozinha. Cristo é rei, aleluia. Grita, dá um pulão quando é. Não, vocês podem participar dessa maneira, aleluia. Esse absurdo que a gente está ouvindo por aí. Porque Jesus nunca falou isso. Vai lá, vende tudo que você tem e traz aqui para os meus pés. Porque eu vou agora pegar o evangelho, tem que andar. Gente, por todo esse Israel aqui eu tenho que andar e eu preciso de grana. Vocês vão trazendo. Algum dia Jesus falou isso? Eu tenho o direito de fazer isso no meu ministério, no meu chamado. E nem você. E nem ninguém. Mas nós estamos acompanhando o que está escrito aqui, não está inventado não. Então vamos ler de novo, porque eu fiz um belo parênteses aqui. Então vamos de novo. Ouvindo-lhe Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. O cara é bilionário, vocês estão vendo a cena do nego? Chiquérrimo, grana, tudo. Então, ricaço, vende tudo que tens, dá aos pobres, porque eu não estou interessado na tua fortuna, eu não quero, problema teu. Vai dar pro pobre, que tá cheio de nego pobre aí. Vai lá, pega esse dinheiro, tira aqueles pobres debaixo da ponte, constrói. Mas não interessa, vai lá e dá para eles. Problema deles que eles vão fazer com o dinheiro, com o seu dinheiro, que eu não quero o seu dinheiro, ô Ricardo. Vocês estão percebendo que Deus não quer o dinheiro das pessoas? De jeito nenhum, bem conhece que Deus está querendo o seu dinheiro para te abençoar. Não existe barganha. Não, de jeito nenhum, ele não precisa disso. O dia que eu precisei de dinheiro, ele pôs na minha gaveta. Eu não fui pedir para ninguém. Apareceu lá e eu fui para os Estados Unidos, paguei tudo, voltei, o dinheiro está lá até hoje, multiplicado. Quando a obra é dele, ele paga, ele faz, ele arruma, ele traz, é dele. Ele é dono de tudo. Porque ele mesmo diz, olha, ainda que eu tivesse fome, todos os animais do campo são meus. Todos os rebanhos, as alimárias. Se eu tivesse fome, tudo é meu. O negócio é a gente ter fé para chegar lá, para Deus mover o dinheiro que está no lugar errado e trazer para cá. Tá valendo? Gente, é magnífico. Por isso que tem que orar, por isso que tem que mudar de coração. Tá ok? Glória a Deus. E olha só. Então, ô moço de bem, vende tudo que tens, dá aos pobres. E aí você vai ter um tesouro nos céus, porque o seu dinheiro não compra terreno no céu. Já teve muito enganador por aí que já vendeu terreno no céu. E teve gente que comprou. Crente porque ficou com medo. E nem tem também indulgência. Não existe. Não adianta você ficar pagando por mês indulgência. Isso não existe. Indulgência, né, para quem está recebendo, né? Tá valendo? Então, aí mas nós vamos observar mais de perto. Vamos pôr uma lupa para perceber melhor o que Jesus está dizendo aqui, porque é forte isso. Tá bom. Então você se desligou do seu dinheiro. É isso que Jesus está falando, não? Você fez isso, Ricardo, porque o seu coração está na sua fortuna, na verdade. Aí depois que você fez isso, você vem e me segue. Porque para seguir Jesus tem que largar tudo. Porque Jesus não explicou aí no Evangelho que se o seu problema é uma mão, você corta a mão direita, você corta. Porque é melhor você entrar no céu sem a mão direita e etc. Mas ele está falando isso num sentido figurado. Porque se o seu problema é o dinheiro, é melhor você nem tê-lo. Porque no caso deste rapaz, o problema dele era o dinheiro. Porque olha só aqui. Aqui no caso o problema era dinheiro. Então, ele diz assim, no 23, mas ouvindo estas palavras, ficou muito triste o rapaz, porque era riquíssimo. Ele ficou triste porque ele amava o dinheiro mais do que Jesus. Então, só o Espírito Santo pode perscrutar os nossos corações para saber o que nós amamos mais na vida
que Jesus. Não pode ter nada, nem um cisco maior que Jesus dentro de nós. Então, quando nós oramos em línguas, ele perscruta o nosso coração e, segundo a mente de Deus, ele intercede por nós, para nós andarmos lá. Peraí, o que nós estamos sofrendo? Porque nós temos algo dentro do nosso coração que é maior que Jesus. Tá? Então, nesses 25 anos que eu conheço o pastor David, a minha busca foi, e minha oração foi e tem sido, é ficar livre cada dia mais dos meus apegos. Né? Daquilo que está dentro de mim que é maior que Jesus. Isso é muito sério. Agora, pregar um negócio desse aqui, para uma pessoa que não tem a natureza de Deus, é impossível. Fica aí um pouquinho e vamos voltar. Mas você pode ver 1 Coríntios, capítulo 2. Vê lá um instantezinho só. Para a gente dar uma olhadinha, eu não vou me estender, porque esse assunto é salgado, já deu isso aqui que eu falei. Tá? Isso aí é que nem bacalhau. Você vai ter que tirar o sal, gente. Tá? Sugar, carne seca, viu? Porque é denso isso. Olha só, capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 12, que a gente poderia ler o capítulo todo, mas eu não vou me estender, mas isso está dentro de um contexto. 1 Coríntios 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito Santo que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Porque nós temos que saber, dentro do nosso íntimo, quem é Jesus, o que ele fez por nós. Quem não recebe isso, minha filha, vai fazer o que quer na vida. Pega o evangelho, faz uma história de homens e começa a pregar por aí. E esse é um engano de Satanás. A pior coisa que tem é ser enganado, não é não? Ah, você gosta de ser enganado? Não, mas o pior de tudo é eu aceitar o engano do meu coração. Gente, isso é coisa mais absurda, mas Deus já nos alertou. Ele já disse que, olha, não tem nada mais enganoso e perigoso do que o seu coração. Porque ele te engana. É terrível. Mas, por outro lado, nós temos o Espírito Santo, que habita no nosso coração e ele nos ensina a verdade. Então, se eu falar para você a palavra de Deus, a verdade, você está enraizado numa doutrina errada, você não vai aceitar, você vai ficar de mal. Por isso que eu disse, se eu pregar isso aqui para uma pessoa que está tão enraizada a mentira lá, capaz de me bater mesmo, me pôr para fora e apedrejar, me crucificar. Porque não aceita, o engano é perigoso. Então, precisa orar em línguas para poder aceitar o que Deus fala. Porque é de espírito para espírito. Então, é isso que ele está dizendo. Do 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Não é com o intelecto, lembra aí no começo que eu disse? Não é com o intelecto. Você não vai entender isso com a teologia, querido. Quem está estudando teologia para entender isso está perdendo tempo. Você vai ter que ler a Bíblia, que nem nós estamos ensinando, 1 Coríntios 30 vezes, orando em línguas, aquela hora toda que você está lendo 1 Coríntios, depois 2 Coríntios 30 vezes, orando em línguas, você vai começar, o Espírito Santo vai começar a falar a verdade. Você vai entender o que eu estou falando aqui. Porque não é com o intelecto. Teologia é intelecto, não faz milagre, não tira você da mão do diabo. Vai te falar uma história. Não estou falando que eu sou contra a teologia. Mas a teologia é para o seu intelecto entender. É um estudo intelectual de Deus. Não um relacionamento pessoal íntimo, é diferente. Tem alguém aqui, por acaso, que vai na faculdade conhecer o pai? Faz um estudo para ver que jeito que é o pai, que é a mãe? Precisa estudar 4, 8 anos. Você já viu isso? Alguém já viu? Tem alguém aqui comigo? Oh, glória a Deus. Tem alguém que vai na faculdade para conhecer Deus, para conhecer o pai, o próprio pai? Não, conhece, mora lá, nasceu lá, sabe tudo. Sabe o gênio, sabe o jeito da mãe, do pai. Porque vida é relacionamento, é família. Deus não está distante, ele está conosco, ele é nosso pai. Então não adianta a gente querer aprender Deus na escola. A escola é o Espírito Santo, você tem que entrar na escola dele. Você vai lá ler sozinho, é sozinho. Você vai ler a Bíblia sozinho, você vai orar em línguas, de repente você começa a conversar com ele com você. É aí que está o crescimento espiritual. Isso não é demais? Você tem acesso. Quanto custa? Nada. O seu tempo. Isso é caro. Esse é caro, é o seu tempo. Que é a decisão sua, tá? Tá valendo? Então, no 13. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, o Espírito Santo fala coisas espirituais que é de Deus. Com o meu espírito, que é espiritual, tá vivo. Coisas espirituais para espirituais. Então, aí dá certo. Eu entendo o que o Espírito Santo está falando. Você nasceu de novo, você entende sim, muito bem. Vem com essa não. Você vai entender logo que você está bem errado na doutrina errada, quem quiser. É só ir orando em línguas que vai ver o engano que está. Tá? Esse diabo do engano é horroroso, é nojento. Porque ele engana. Ele deixa as pessoas ficarem enganadas até o fim. E ele vai dando mais engano, deixando as pessoas, que lindo, ridículo. Todo mundo pensando que está andando com Deus está no engano. A doutrina errada é terrível, gente. A religião mata, vai para o inferno. Perigoso, perigosíssimo. Aí o 14. Ora, o homem natural, quem é o homem natural? O intelecto, o homem que não nasceu de novo, a razão. Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Entende porque tem que orar em línguas? E ler a Bíblia? Você não pode ficar inventando o que está escrito em cada versículo aqui. Então você vai lendo um livro, depois você vai lendo outro. Daí você vai começar a descobrir, nossa, esse versículo aqui, peraí. Tem tudo a ver com isso, é mesmo. É o que o pastor David diz, é uma grande tela onde essa pincelada tem tudo a ver com essa. Essa não pode ficar fora, porque vai formar um quadro todo. A mente de Cristo dentro de você, quem Deus é.
Não é demais isso, gente? Aleluia, faz favor. Então, não pode tirar versículo do contexto. Esse versículo está dentro de um contexto. Veja o que é a meditação. Este versículo está dentro do contexto que Jesus está ensinando em Lucas, o que nós estamos vendo. Coisas espirituais com espirituais e o homem natural não entende. Então, volta para Lucas. Isso, então, peraí. Então, é isso que Jesus está falando aqui? Em Lucas 18, versículo... no versículo 22, o cara não entendeu nada. No 23 dá para ver aqui. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Foi para ele muito difícil, para este homem, porque ele andava na lei. E a lei era a sombra do que seria. Quem fez a sombra foi Jesus. Então a lei era a sombra da vida, que era Jesus. Quando Jesus veio, ele se encontrou face a face com aquele que praticava a lei. Ele praticava a lei. Mas ele não tinha um encontro ainda com a essência da lei, que era Jesus, que era a vida. Entendeu isso? Então, aquele que fazia a sombra chegou, Jesus. E ele encontrou com a vida e não distinguiu. E não conseguiu seguir Jesus. Foi terrível isso ou não? A própria vida, aquele que é a vida, dando vida para ele, tirando. Agora chega. Só você fazer isso e desligar disso, você não precisa dar 90%, 10%. Você tem que dar a sua vida para mim agora. Agora você dá a sua vida para mim e essa lei inteira vai ser impressa no seu espírito. E você vai andar comigo e vai ser abençoado. E aí o que você precisar eu te dou. E se eu precisar de alguma coisa que eu te dei, você me dá para servir. Eu que vou fazer isso tudo. Eu que sei como é que vai ser. E nada vai faltar, porque eu sou o seu pai. Estão me acompanhando? Então, gente, se você começar a orar muito em mim, você vai começar a receber esse amor de Deus, que é seu pai. Porque não tem coerência de faltar coisas para você. Em nenhuma área. Física, de saúde, financeira, trabalho, dinheiro. Não tem razão faltar. Absolutamente. Você só tem que crer que Deus é seu pai. Equilíbrio emocional, você tem que crer que Deus é seu pai. Você tem que se desligar da lei. Você tem que vir com ele. Você tem que entregar o que você não quer entregar para ele. Para ver a transformação. É isso que você tem que fazer. Vamos ver aqui deixa eu ver se eu acho aqui em Coríntios. Vamos ver se acho que é 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Vamos ver se é isso aqui. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Então, queridos, veja só a importância de eu entregar minha vida a Jesus. Veja o que está acontecendo quando você está orando em línguas. Quando você está lendo a Bíblia. Quando você amanhã arrumar um tempo que você vai falar tchau mundo. Tchau todo mundo. Eu vou para Jesus agora. Então você vai arrumar um tempo e lá você vai ler a palavra de Deus. Começa, gente, ler Romanos é demais. Tá? Se você lê 1 Coríntios é demais, 2 Coríntios, Hebreus, Filipenses, Efésios, tudo é lindo. Mas se você for lendo seguidas vezes, aquilo vai sendo implantado dentro de você. E você vai começar a ficar livre de toda a doutrina errada, das fortalezas que se levantaram na sua mente com relação a Deus. E quando acontece alguma coisa, é Deus que quis. Faz favor, vai. Alguma coisa aconteceu errada, é Deus que quis. Então Deus é errado, né? Porque ele faz coisa errada. Errado é o diabo. É eu crer que Deus é errado. Isso é engano. Peraí, tá errado. Eu que estou errado nessa história que o diabo está me enganando. Epa, eu não vou aceitar isso. Então, olha só, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Então, queridos, é isso aí, de glória em glória na sua o quê? Própria imagem. Porque nós não perdemos a imagem de Deus quando o Adão caiu? Nós nascemos desfigurados, sem imagem, não tinha imagem nenhuma de Deus. Nós éramos mortos espiritualmente. Era a imagem do diabo. Mas quando nós nascemos de novo, nós recebemos a natureza de Deus, agora essa transformação que tem que haver no nosso caráter, que nem esse cara aí, esse rapaz, esse bilionário, o amor dele era o dinheiro. Então ele fazia uma barganha com Deus. Tudo bem, ele queria lá em Deus, ele obedecia, mas ele estava seguro financeiramente. Ele era fiel no dízimo que Deus mandou ele dar. Porque era lei. Não adianta eu ser fiel no dízimo e acabar com uma pessoa ali, odiar, não respeitar ninguém e muito menos não ter contato com Deus. Não vou ter nada, gente. Não é por aí. Isso é doutrina errada, eu preciso ficar com Deus. Não é que é errado eu trazer para a obra do Senhor alguma coisa. Mas se eu estou fazendo isso para receber de Deus sem comunhão, é errado. Deus não vai dar. Então, nós podemos confirmar, assim, está mais detalhado em Marcos capítulo 10, vê lá um instantezinho. E nós já vamos encerrar. Tá valendo? Por isso que quando você pensa, preciso orar, você lembra rapidinho que você tem que ir para Deus, que você tem que ser transformado. O que está faltando é a transformação do seu coração. Marcos 10, 17. Vamos ver como ele narra aqui e o fim é que está interessante. Então vamos lá, Marcos 10, versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Quer dizer, você sabe que eu sou Deus, que ele não ia chamar ninguém de bom.
Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus olhou bem para ele. Não assim, haha. Olhou bem para ele com tanto amor. O amor de Deus que levou ele para a cruz, para redimir os nossos pecados. Com muito amor, e viu que ele era apegado ao dinheiro. Por isso que Jesus falou isso. Ah, tudo bem, você está nos mandamentos, mas olha, falta uma coisa. Só falta uma coisa para você. Com amor, porque Deus quando vem nos corrigir, ele vem com amor. Só uma coisa te falta. Só está faltando isso então, moço. Vai, vende tudo que tens. Não precisa trazer para mim, não. Não estou pedindo nada. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí sim. Quando você puder dar tudo e deixar o seu coração livre, me segue. Entendeu que não dá para seguir Jesus se você está preso em coisas? É claro isso para você? Você está preso no quê? É por isso que as pessoas não oram em línguas, porque elas não querem largar essas prisões. Amam mais o pecado do que Jesus. Isso é um engano de Satanás, hein? Isso é um engano. Será que você não está amando mais o seu pecado do que Jesus, porque você não se entrega a ele? Você não ora, porque é lógico que você vai chegar uma hora que vai ser muito duro, que vai ter que romper esse pecado, esse galho. E só vai romper se você deixar Deus romper. Se você disser, eu não quero mais isso, eu enxerguei, eu não quero. Então o Espírito Santo vai vir romper o sangue de Jesus. Então você vai ser transformado. Então é a transformação de glória em glória para a imagem de Jesus. É assim, tem que haver mudança, meu amigo. Senão não adianta, vai morrer de ficar orando, você não vai receber nada. Sua vida não vai mudar, você chegou naquele ponto, vai ser isso o resto da sua vida. Precisa de transformação. Vamos ver? Ficar assim até o resto da sua vida. Tem que orar mais em mim para você enxergar o que eu tenho que mudar. Quanto mais eu oro, mais eu estou vendo mais fundo dentro de mim. Nossa, tem mais coisa, não acaba. É um lixo que não acaba, gente. Precisa mais mudança. Então, olha isso aqui. O 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. Por quê? Porque ele amava o dinheiro. Porque era dono de muitas propriedades. O cara era bilionário. Ele ficou triste. Como que eu vou perder isso? Então, queridos, a mensagem é essa. Para nós andarmos com Jesus, tem que haver mudança de vida. Não é porque eu vou perdendo o amor pelas coisas que eu não vou ter o que comer, que eu não vou ter aonde morar, que eu vou ser infeliz, não. Eu vou ser infeliz se eu tenho apego às coisas que não são de Deus. Então vai orar em línguas que ele vai deixar você livre. Porque quando você está livre, você pode ir onde Jesus te mandar, você faz o que Jesus quiser, porque você não está apegado a nada. Então você é uma pessoa feliz, porque você está apegado a Deus. Então você pode ter acesso a muita coisa. Mas nunca mais nada vai ser o seu Deus, a não ser o Senhor Jesus. Valeu então? Então, glória a Deus, vamos orar mais em línguas, amém? Faça um propósito. Porque tem propósito por aí, né, gente? Tragam tudo que vocês têm. Não, não é isso. Dinheiro, não é nada disso. O propósito é orar, ficar mais com Deus. Valeu? Deus, meu Pai, que a tua unção, Senhor, esteja agora sobre todos em casa que receberam essa palavra gloriosa. Eu creio que todos foram libertos, Senhor. Eu agradeço que você venha com a tua luz para estas famílias, Senhor, tirar todas as trevas destes lares, que haja reconciliação nas famílias, nos lares, que haja salvação dos perdidos, em nome de Jesus, e que as doenças sejam curadas agora. Eu digo em nome de Jesus. Senhor, vem com a tua provisão para aqueles que estão clamando lá em casa, em nome de Jesus.